Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa gratidão, a nossa exaltação. Nós exaltamos o nome do nosso Deus, que é eterno, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, amém? Esse Deus único, esse Deus santo, que habita num alto e sublime trono, mas que também fala que ele habita com aquele que está contrito, com aquele que está abatido, para vivificar o coração dos contritos, para reanimar o abatido, né? Jesus é aquele que nos renova a cada manhã, que nos visita, o Espírito Santo está conosco. Muito boa tarde, irmã Genir, querida, a paz do Senhor. No Salmo 118 fala assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor é bom, mas nós podemos orar: Senhor, eu quero experimentar da tua bondade na minha vida, nessa situação, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, uma nação, o Senhor é bom, né? A sua benignidade dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, uma casa, né? Que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem, as pessoas, né? A sua benignidade é para sempre. No Salmo 118, 9, é o versículo central da Bíblia. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, né? Porque Deus é Deus de palavra, Deus é fiel. As pessoas mudam, as pessoas não cumprem a palavra, as pessoas às vezes nos tratam de acordo com a necessidade, né? Com a nossa utilidade, mas Deus não, Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, né, para morrer por nós. Então vamos ter uma palavra de oração. Nós estamos estudando no livro de Daniel, um livro muito lindo, um livro que tem muitos exemplos para nós, né? Nós vimos muitos pecados de Davi, muitos pecados de Salomão, de Jacó, né, que mentiu, enganou o irmão. Davi adulterou. E Daniel não, no livro de Daniel não tem nenhum relato de nenhum deslize dele. Pode ser que ele tinha algum pecado, mas nenhum pecado assim grave, porque todo ser humano peca mesmo, né? Talvez ele tenha passado por momentos de ira, de revolta, de tristeza, mas não manifestou nada disso, né? No livro de Daniel não acusa não tem nenhuma acusação contra Daniel, né? Então, ele era um exemplo, um modelo, que nós possamos seguir os exemplos bons da Bíblia e os que são maus, que nós possamos evitar na nossa vida, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, nós te amamos na beleza da tua santidade, porque tu és o Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, de toda a adoração, Senhor. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada pela família, pelos filhos. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado livramento, tem nos sustentado com a tua mão forte e poderosa. Muito obrigada, Senhor, por mais este dia, que nós possamos viver para a honra, a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, abençoa as famílias, protege, Senhor, com os teus cuidados paternais, Senhor. Ó Deus, que os maridos sejam fiéis, as esposas idôneas, Pai. Ó Deus, que a família, que é a instituição do Senhor, seja, Senhor, cuidada, seja guardada, seja livre de separação, de intrigas, Senhor, de toda malignidade. Pai, abençoa os nossos filhos, traz a revelação. Senhor, muitas vezes os valores são trocados, Pai, mas que eles tenham a revelação de que os pais, Senhor, ó Deus, foram dados a eles, ó Pai, para que eles sejam honrados, para que eles sejam amados e que nós também possamos ter sabedoria para amar os nossos filhos.
e que eles, Senhor, coloquem, Senhor, prioridades, ó Deus. Senhor, não trocando, Senhor, pessoas por coisas, o ser pelo ter, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que eles são flechas, eles irão mais longe do que nós, porque eles são herança bendita do Senhor. Ó Pai amado, são sementes plantadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a perturbação do inimigo. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, guarda, escolta-os. Senhor, livra-os, ó Pai, de acidentes, de incidentes, de toda malignidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Cobre, Senhor, a cada um com teu sangue. Livra, Senhor, os nossos queridos, Pai. Ó Deus, de todo mal, de assaltos, Senhor, de intercorrências inesperadas, Pai, de acidentes, Senhor, ó Deus, no trânsito, Pai. Cobre com teu sangue a cada um. Livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, guarda a nossa família, reveste, Senhor, de toda a armadura espiritual, mantenha a mente cativamente do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos livra de todo laço armado de Satanás, toda cilada caia por terra em nome de Jesus, toda perturbação saia agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Calvário. Senhor, nos reveste com esse sangue precioso, com esse sangue poderoso. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, guarda genros, noras, netos, Senhor, bisnetos de quem já tem. Cobre com teu sangue a família, Pai, porque ela é instituição, Senhor, abençoada, vinda, Senhor, como presente do Senhor. Abençoa a saúde, Pai. Nós colocamos a saúde da Michele, Senhor, do Isaías. Senhor, nós te pedimos todos aqueles que precisam de uma intervenção. Senhor, a restauração da Leila, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a restauração dela seja completa, seja sobrenatural. Aí daí, nós te pedimos portas de emprego, Senhor. Ó Deus, aqueles que precisam de uma porta sobrenatural, de uma porta, Senhor, para ter o pão nosso de cada dia. Que o Senhor esteja abrindo esta porta e segurando nas mãos para que as pessoas passem por essa porta e cheguem até aquela bênção que o Senhor tem preparada e separada. Nós profetizamos portas abertas em nome de Jesus. Senhor, abençoa o nosso Brasil. Senhor, ó Deus, com salvação, que esta nação receba a convicção de pecado, derrama fome e sede de ouvir a tua palavra, de se render a ti, de se converter dos maus caminhos, porque o Senhor tem avisado, o Senhor está chamando a salvação, que o povo desperte, que o povo veja que a tua longanimidade é grande, mas ela tem medida. Ó Deus amado, traz, Senhor, ó Deus, o espírito de oração e súplica, levanta intercessores que se coloquem entre as pessoas e o Senhor. Ó Pai, que nós possamos sentir a dor, Senhor, de cada um e nos colocarmos no lugar, nos alegrarmos com quem se alegra, chorarmos com quem chora. Coloca, Senhor, esse peso de intercessão pela nossa nação. Senhor, ó Deus, nós profetizamos um avivamento na igreja. Infelizmente, na igreja primitiva, o avivamento chegou quando eles eram perseguidos, que não precisa acontecer isso no nosso Brasil, mas traz, Senhor, ó Deus, unidade no corpo de Cristo, traz união, traz amor, porque nós vamos conviver no céu para sempre. Ninguém é melhor do que ninguém, mas o teu corpo, todos nós temos funções importantes, todos nós dependemos uns dos outros. Senhor, nós sozinhos não conseguimos fazer nada, mas unidos, nós, Senhor, ó Deus, teremos força, teremos unidade, teremos graça diante de Ti. Como na Torre de Babel, eles tinham um intento mau, mas o Senhor disse
que não haveria impedimentos porque eles estavam unidos, que não haja impedimentos, que nós estejamos unidos no mesmo propósito de alcançarmos almas, de vermos o teu reino prosperar. Senhor, nós declaramos, levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz, que a glória do Senhor nasça sobre ti, porque eis que sobre os povos há trevas, mas que sobre ti, Brasil, a maior nação cristã do mundo, vem a luz do Senhor resplandecendo, vem a revelação sobre esta nação, de convicção, Senhor, de humilhação, de busca da tua face, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Traz, Senhor, essa intensificação de busca para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Ó Deus, que os povos caminhem ao resplendor que nasceu nesta nação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Salva, Senhor, os limites da terra, as tribos. Senhor, nós intercedemos pelos jovens que usam drogas, Senhor, que se embebedam, que usam, Senhor, ó Deus, coisas nocivas para se destruírem. Deus, tem piedade dos jovens, alcança estas vidas, levanta jovens que poderão pregar o evangelho, que tenham testemunho vivo e poderoso para alcançar estas vidas para o teu reino. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, alcança essas vidas para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Converta esses corações, ó Senhor, ajuda-os a se voltar a ti. Dá, Senhor, fome e sede, que eles recebam revelação que não é de drogas. Não são as drogas que vão curar as feridas da alma. Não são as drogas que vão preencher o vazio do coração. Não são as drogas que vão resolver alguma coisa, mas que eles recebam a luz na mente, no entendimento, a revelação. Que eles olhem para os altos céus e que eles recebam do teu amor, que eles sejam tocados pelo teu amor. Salva os jovens, cuida das crianças, que elas não sejam abusadas, Senhor, que elas não sejam maltratadas. Cuida dos idosos, que eles não sejam jogados num asilo, mas que eles sejam amparados, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, alcança, Senhor, este mundo, seu ajudador, o socorro daquele que não tem quem o ajude hoje. Em nome de Jesus, vem socorrer, Pai, em nome de Jesus. Abre portas, Pai, em nome de Jesus, para aquele que precisa também de alugar alguma casa, aquele que precisa de uma venda, que o Senhor promova esses negócios, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê a direção para que haja equidade, para que haja justiça, mas que haja o teu socorro, a tua intervenção, em nome de Jesus, amém? Então aqui o salmista fala, né, que a nação de Israel, toda a nação louve a Deus, a nossa casa louve a Deus, porque a benignidade é para sempre, e nós, né, o Senhor ama a prosperidade do seu servo, então que nós possamos louvar o Senhor, porque Ele nos ama. A salvação veio completa, né, no espírito, na alma, no corpo, em todas as áreas. A salvação de Jesus Cristo, o trabalho foi perfeito lá na cruz do Calvário. Então nós estamos vendo no livro de Daniel, quando o povo desobedecia a Deus por causa de afastamento, de rebelião, Deus usa o ímpio como uma vara de correção. Assim o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia. E Daniel, ele era alguém que orava 3 vezes por dia. Ele não se importou com o decreto do rei, mas ele se ajoelhava com a janela aberta para a banda de Jerusalém, porque ele lia as escrituras, ele soube que quando Salomão dedicou o templo, Salomão disse: se um povo fosse levado cativo e se voltasse, orasse,
voltado com as mãos levantadas para a banda de Jerusalém, então que Deus ouvisse dos céus e sarasse, né, restaurasse a sorte desse povo. E era o que Daniel fazia. Ele era um intercessor, ele orava, ele examinava a palavra, ele estudava a palavra. E a intercessão, nós nos colocamos entre Deus, entre a pessoa e Deus. Nós sentimos a dor daquilo que está acontecendo ou na vida de uma pessoa ou em uma nação. O intercessor é aquele que é intermediário. Jó falou que não tinha ninguém que colocasse a mão no ombro dele e no ombro de Deus, né? E nós colocamos, nós somos aqueles que estão colocando a mão no ombro das pessoas e buscamos o poder de Deus para entrar com transformação. E Jó já estava clamando por Jesus Cristo, o intercessor, o nosso intercessor que está agora à direita do Pai. E nós podemos pedir: Jesus querido, o Senhor conhece o que vai no meu coração, o Senhor conhece o que eu estou passando, intercede à direita do Pai por mim. E o Espírito Santo também, da mesma maneira, nós não sabemos, né, o que pedir, mas ele ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Daniel, lendo as Escrituras, ele viu que o cativeiro estava para se findar, mas já tinham passado 68 anos de cativeiro. E Daniel foi levado com 14 anos, então ele estava com 82 anos aqui, nessa passagem, né? Aí a cidade de Nínive também, a gente vê alguns exemplos de intercessão. A cidade de Nínive ia ser destruída. Aí Deus chama Jonas, né? Jonas vai lá para pregar para Nínive. E os ninivitas eram inimigos dos judeus, porque eles tinham feito uma destruição lá em Israel. E talvez, supõe-se que os pais de Jonas tenham sido mortos pelos ninivitas, né? Aí Deus manda, mas Jonas, o que ele faz? Em vez de ele ir para Nínive, ele vai para o lado contrário, para Tarsis, né? Estava desobedecendo a Deus. Aí passou por tudo aquilo, ficou no ventre da baleia, comeu aqueles restos de peixe, aquelas algas, né? Ficou lá 3 dias e lá no ventre da baleia ele clamou a Deus, ele pediu por misericórdia e o peixe levou ele, vomitou ele lá na praia de Nínive. Então, quando Deus quer fazer uma obra, ele age e ele sabe como fazer. E ele foi lá, pregou, falou para os reis dos ninivitas que em 40 dias Deus ia destruir a cidade. O rei se sensibilizou, jejuou, colocou toda a cidade para jejuar e até os animais jejuaram. Os animais que não tinham culpa de nada entraram no jejum também, né? Aí, e houve salvação. Deus não destruiu a cidade e Deus trouxe salvação para aquela cidade. Jó também, né? Ló também. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra já havia sodomia lá, né? Aquele pecado que Deus abomina. E o que acontece? Todo esse pecado estava subindo diante de Deus e Abraão começou a interceder: Senhor, se o Senhor achar tantos, o Senhor vai destruir a cidade, se o Senhor achar tantos, né? E Abraão intercedeu, mas Deus destruiu a cidade porque ele não achou ninguém justo lá, mas só pela intercessão de Abraão, Ló foi salvo. Deus tirou Ló e a sua família da cidade. Infelizmente, Deus falou para a mulher de Ló não olhar para trás. Ela olhou porque talvez ela ainda tivesse, não sei se é curiosidade de mulher ou alguma ligação com a cidade, e se transformou numa estátua de sal. Jesus, antes de partir, disse que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder para fazer a obra, porque nós precisamos do poder do Espírito Santo. Então, para que eles aguardassem a promessa de Joel 2. E na festa de Pentecostes, estavam 500 reunidos.
380, né? Deram no pé, não permaneceram, mas 120 permaneceram em oração e o Espírito Santo desceu. Ele veio, agora ele está aqui conosco para estar conosco para sempre e ele intercede por nós. Então, quando Daniel estava lendo a palavra, ele viu que já estavam, e ele viu uma palavra rema, que estava escrito, né, no livro de Jeremias, que o cativeiro ia findar depois de 70 anos. E Daniel fez as contas, já faziam 68 anos que eles tinham sido levados para o cativeiro, mas mesmo assim ainda não tinham se arrependido. Então, ele estudava a palavra e ele aprendeu os princípios em casa e prosseguiu na Babilônia em fidelidade a Deus. Por isso, o Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que ela não se desvie do caminho, né? Daniel era o primeiro ministro da Babilônia e as pessoas muitas vezes têm muitas coisas o que fazer e não priorizam a Deus, mas Daniel priorizava a Deus, ele não deixou de orar. Então olha a passagem, olha que passagem bonita que ele achou, foi uma palavra revelada, uma palavra rema, que estava para acontecer, ainda ia levar 2 anos, mas Deus estava chamando o povo para o arrependimento, assim como eu vejo que o Brasil passou por uma luta muito grande, passou por muitas coisas ruins, porque o povo não se arrepende, o povo não lê a Bíblia, em vez de adorar a Deus, adora ídolos, em vez de se curvar a Deus, se curva ao ouro, ao barro, ao prata. A palavra fala assim, que uma pessoa pega uma madeira, uma parte ela faz comida, queima, outra parte ela faz um ídolo, e a pessoa se ajoelha diante daquilo que Deus criou, e muitas coisas mais, né? As pessoas pensam que Deus não está vendo, e Deus está avisando, Deus está chamando o povo ao arrependimento, Deus está usando os seus servos, né? A palavra de Deus fala assim, credes em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E há muitos profetas que Deus está levantando, chamando o povo à salvação. No tempo de Noé, todos estavam bebendo, estavam casando, não que fosse errado, mas não queriam saber de nada, não queriam saber de Deus. E de repente, nunca tinha chovido, mas Noé avisava que vinha o dilúvio, e ele disse, nunca choveu, esse homem é louco, fazendo esse baita barco aí. Mas o que nunca aconteceu pode acontecer, e a volta de Jesus está escrita na Bíblia, né? A volta dele, a palavra fala em toda a Bíblia sobre o nascimento, a vinda de Jesus, a morte, a ressurreição e a volta, só falta a volta. Deus não vai deixar de cumprir, e pelos sinais que nós lemos, nós vemos, a volta dele a cada dia se aproxima mais. Então, Daniel lia as escrituras, ele levou os papiros lá para a Babilônia, e ele leu em Jeremias 29, 10 ao 14, é uma passagem que eu acho muito bonita. Assim diz o Senhor, logo que se cumpram os 70 anos, cumprirei a minha palavra para convosco, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, olha como é linda essa palavra, né? Foi uma palavra rema, mas Deus já sabe de tudo, Deus já falou, mas os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Às vezes nós estamos lendo uma palavra e aquilo é como só falta o SIC e o RG, é uma palavra direta para nós. Então o que nós temos que fazer? A palavra fala lá em 2 Coríntios que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo.
mas elas estão nas regiões celestiais. Então, em Romanos 10:9 também fala, a palavra está perto de ti, na tua boca. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então, nós temos que pegar as promessas que Deus nos deu e profetizar, e misturar nossa oração com fé, e nos arrepender dos maus caminhos, e buscar o Senhor enquanto podemos achar, e invocar o nome dele, e de repente o Espírito Santo vem sobre esta profecia e ela se cumpre. Isso é o nascimento no reino espiritual. Porque quando o homem e a mulher coabitam, nasce uma criança, né? O esperma se une ao óvulo e é gerada uma vida. E no reino de Deus é a palavra e o Espírito. No princípio, Deus falava a palavra, o Espírito Santo cobria essa palavra, a palavra era Jesus e aquilo vinha à luz. Quando Maria, né, recebeu a mensagem, darás à luz a um filho, era a palavra, o Espírito Santo cobriu ela, ela gerou no seu ventre. Então, no reino espiritual é assim, palavra mais Espírito igual a promessa mais o Espírito igual a promessa cumprida, igual a promessa vinda à luz. Aleluia, glória a Deus, né? E Deus ia cumprir a palavra de libertação, mas o povo tinha que passar por arrependimento, oração e volta a Deus. E 68 anos se passaram e Daniel viu que o povo não tinha se arrependido coisa nenhuma. O povo continuava ali, se acomodou a Babilônia, se acomodou àquela vida e muitos não quiseram nem voltar. Houve 3 voltas do cativeiro, uma foi com Zorobabel, a outra com Esdras, a outra com Neemias. E o povo se acostumou, queria viver do jeito que queria, e muitos ficaram na Babilônia e nem quiseram voltar. Olha só a dureza do coração, né? Então, Daniel fala assim que ele se voltou a Deus com jejum. Fala assim, que ele dirigiu o seu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogo, jejum e pano de saco e cinza. Ele que a gente não vê registrado nenhum pecado grave, nem mínimo, né? Ele não negou a Deus diante da sentença do rei de ser lançado na fornalha. Ele não foi subornado. Ele não se corrompeu numa geração corrompida. E ele, mesmo sendo assim, ele se colocou no lugar do povo, da nação. Ele se decidiu buscar o socorro, a misericórdia de Deus com oração, com rogos, com jejum. Colocou pano de saco e cinza na cabeça, que era sinal de luto, era sinal de tristeza. Jesus também orou pelos perdidos, os quais ele viera buscar. Em Lucas 19:10 fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar o que se havia perdido, ele veio nos buscar. Chorou por causa da indiferença da cidade de Jerusalém, né? Lucas 19:41. E quando vinha chegando, vendo a cidade, chorou sobre Jerusalém. 2 passagens que falam que Jesus chorou. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, que não estava nem aí vendo que tinha nascido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Messias que eles aguardavam tinha chegado. Eles não tiveram a revelação da visitação dos céus. E outra vez foi quando Lázaro morreu. Jesus chorou também. Imagina só. Que coisa mais linda, né? Deus chorando pela cidade, Deus chorando pelo ser humano, pelo amigo dele. E ele orava pelos discípulos individualmente, por Pedro, eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, que Jesus esteja orando por mim e por você agora, lá à direita do Pai, aleluia, para que a nossa fé não venha desfalecer em tempo algum, em situação nenhuma,
que nós possamos ter a certeza de que nós somos amados, que vale muito mais o reino dos céus do que tudo que tem na terra. Que o Espírito Santo interceda agora com gemidos inexprimíveis, sondando os nossos corações por toda a tristeza que está encoberta, toda a tristeza oculta, todo desânimo, todo aquele que está sem esperança, sem alegria de viver, já perdeu a alegria de viver, não tem propósito na vida, aquele que está ansioso, aquele que está com depressão. Que o Espírito Santo entre agora, aquele que recebeu sentença do médico, aquele que está esperando há muito tempo por uma cura e o tempo, a demora, colocar incredulidade no coração, aquele que já buscou tanto uma porta de emprego e não está encontrando, recantar alaia cheias tuielamas, aralabaia cheias tuielamas. Pelo nosso Brasil, Jesus. Ah, Senhor, nós somos o teu povo, a tua noiva. Nós estamos intercedendo pelo Brasil, Senhor, nós clamamos por misericórdia. Espírito Santo, querido, intercede por cada um que entrar nessa live, que sofre com insegurança. Senhor, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a quem nós temeremos. O Senhor é a força dos nossos dias. Ah, Senhor, intercede por cada um, com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo, porque só o Senhor conhece a profundidade da dor, do sofrimento. Senhor, tudo que vai se passando, quando essa pessoa está sozinha, se sente abandonada, se sente desanimada pela incompreensão, Senhor, ó Deus, da família, dos filhos, pelo abandono, por tudo aquilo que vai no coração, Senhor, ó Deus, porque as forças estão decaindo, ó Deus, por medo da morte, por insegurança, Senhor, intercede, Jesus querido, como o Senhor intercedeu em João, né? Não peço, eu rogo por eles, o Senhor rogou por nós há muito tempo, e o Senhor está rogando agora pela tua vida, aleluia. Jesus está olhando para o Pai, está clamando pela tua vida agora. Ah, Senhor, que o Senhor não nos tire do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal, que a tua obra seja completa na nossa vida, que em tempo nenhum nós venhamos a negar que nós te conhecemos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Oh Deus amado, em teu nome santo, intercede, Senhor, muda essa sentença, muda essa sorte, muda esse diagnóstico, Senhor, muda, Senhor, essa espera. Fazia 68 anos de cativeiro, mas Daniel se interpôs entre o povo e Deus e clamou com jejum, com rogos, com pano de saco, com cinza, para que o Senhor mudasse a sorte. E a sorte deles estava para ser mudada diante dos olhos por uma pessoa que se interpôs. Por uma pessoa que sentiu o peso do pecado, recebeu revelação do que estava acontecendo no reino espiritual. Amém? Então a busca tem que ser intensa, né? Nós temos que sentir, o coreano quando ele ora, ele gesticula, ele pula, ele se mexe, ele se move, como se todo o corpo dele estivesse em intercessão, todo o corpo dele está clamando ao Senhor, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos de todo o coração, nós encontramos o Senhor, amém? Quando nós nos arrependemos, né? Clamor fervoroso, ele entendeu o decreto depois de 70 anos, e às vezes a gente fala assim, mas Deus sabe, né? Para que pregar? Eu já vi muitas pessoas falar assim, para que pregar? Na televisão fala de Jesus, em todo lugar fala, porque as pessoas querem dar uma desculpa para não precisar pregar, para não precisar fazer a obra, né? Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. No Salmo 115 fala assim, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus não faz
nada na terra sem a intercessão do homem. Nós estamos aqui de aluguel, a propriedade é de Deus, mas nós é que falamos, né? Se nós ligamos na terra, é ligado no céu. Se nós desligamos na terra, é desligado no céu. Quem jejua tem pressa, tem mais urgência de receber a resposta do que a fome do alimento, do que deseja o alimento para o corpo, amém? Jejuar por causas específicas, coloca aí, Senhor, eu estou jejuando por essa causa, porque eu quero um casamento abençoado. Senhor, eu estou jejuando porque eu quero a salvação da minha família. Senhor, eu estou jejuando porque eu preciso de uma intervenção na vida financeira. Especifica diante de Deus, né? Nós podemos também, Senhor, eu estou jejuando porque eu quero poder para fazer a tua obra. Eu amo mais a tua palavra, eu amo mais o pão do céu, que é o jejum, do que o pão que alimenta a minha carne. Pedir revelação, nós podemos pedir revelação. Daniel estava lendo, estava examinando as escrituras, né? Daniel estava examinando, e examinar as escrituras não é ler, passar batido, mas é vasculhar, porque Deus esconde os tesouros dele, né? Ele fala que a glória dos reis é investigar, a glória de Deus é encobrir, mas a glória dos homens é investigar a palavra. E quantas vezes a gente está investigando e vem aquela palavra? Na última revelação, né, foi aqueles verbos que estavam tudo no presente. Toda pessoa que lê na hora vai estar no presente, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente, e cada dia Deus fala numa situação específica, de uma forma especial, né? De acordo com o que nós precisamos. Quando nós precisamos de direção para alguma coisa também, nós podemos jejuar e buscar a direção do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando você jejua, você se alimenta do pão do céu, né? Às vezes, o que substitui Deus na nossa vida são coisas boas na terra. O povo se acostuma. Hoje em dia tem shopping, o shopping tá lotado. Às vezes eu passo, que eu tô descendo da igreja, o bar tem aquela musicaiada, tem aquela cantoria, aquela bebedeira, e as igrejas muitas vezes estão vazias, né? Nós nos contentamos com as coisas da terra, porque não temos necessidade de jejuar. Quando a gente se contenta com o que está acontecendo, a gente não jejua. Então, em Daniel teve um quebrantamento profundo, se cobriu de pano de saco e cinza, era sinal de luto. Daniel adora a Deus. Ah, Senhor grande e terrível, que guardas a aliança e o conserto. Deus vela pela sua misericórdia, né? A palavra do Senhor não cai por terra. E Daniel, ele se incluiu nessa oração. Ele falou, nós pecamos, nós desobedecemos, nós desonramos o Senhor. Então, a fé da confissão dos pecados, ele confessa os pecados dos antepassados, né? Do povo, da família dele que fazia parte lá de Jerusalém, quando eles foram deportados para Babilônia. Daniel pede perdão, se inclui, nós pecamos, né? Eu também pequei, eu pequei também, amém? E mesmo que o país, né, o povo estivesse lá, quem ficou lá em Jerusalém, nós pecamos, o povo de longe, povo que foi para Babilônia, reis, príncipes, pais, filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, eles citam o nome dos pecados. Nós nos afastamos, nós somos rebeldes, né? O pecado do afastamento de Deus. As pessoas vão correndo atrás das coisas e não tem tempo para Deus. Rebeldia, não demos ouvidos nem ao Senhor, nem aos profetas que o Senhor mandou. Iniquidade da rebelião, endurecimento do coração. Então,
A Deus pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha. Quando a gente acontece uma coisa errada, a gente cora de vergonha, né? Estamos perdendo a sensibilidade. O Senhor entregou ao cativeiro, mas tinha avisado e o povo não deu ouvidos. Deus é justo, Deus alerta e eles não aceitaram e foram para o cativeiro. Assim Deus está alertando a nossa nação, né? Para que o povo se arrependa, para que o povo busque um Deus vivo e verdadeiro, para que Deus realmente, para que o povo deixe de ser rebelde, leia a palavra e pratique, né? Não vá pelo que ouve, fulano falou, ciclano falou, não, vamos, Deus fala, vamos examinar as escrituras, porque nelas está a vida eterna. Então o povo desobedeceu, por isso veio todo esse mal. Apesar disso, eles não se arrependeram. 68 anos de cativeiro, olha a dureza do coração das pessoas, né? E o povo ainda não tinha se voltado para Deus, mas Daniel reconheceu que Deus tinha tirado eles do Egito. Deus tinha salvado eles da escravidão, assim como Jesus nos salvou do império das trevas, né? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele ora por Jerusalém também, Monte Santo, templo do Senhor, é algo específico. Ouve, Senhor, perdoa, age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ele repete, Senhor, o que o Senhor já fez no passado no Egito. É a tua cidade, é o teu povo, é o teu santuário que foi destruído. Resplandeça o teu rosto, né? Sobre o santuário assolado, sobre esta nação assolada. Senhor, faz resplandecer o teu rosto. É a tua igreja, é o teu povo, é a tua noiva. É o teu povo a quem tu amas, por amor de ti mesmo, Senhor. Tem misericórdia. Não retardes o socorro, né? Porque vão dizer, onde está o nosso Deus? Mas o nosso Deus faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está no céu, mas ele também habita no nosso coração, né? Nós não estamos pedindo porque nós temos crédito, mas por causa das tuas infinitas misericórdias, que se renova a cada manhã, que não tem fim, que são a causa de nós não sermos consumidos, amém? Que os decretos de Deus nos levem à oração, né? Que nós possamos ler a palavra e ver. Então, enquanto Daniel orava, veio Gabriel, veio revelar que depois de 70 semanas viria a restauração. Então, Daniel é um anjo, Gabriel é um anjo mensageiro, Gabriel, né? Miguel é um anjo guerreiro. Então os anjos, eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E o anjo fala que no primeiro dia que Daniel orou, ele pediu urgência, ele foi ouvido no primeiro dia, mas aí ele falou, Senhor, ouve, perdoa, age por amor de ti mesmo. E quando ele orava, veio o anjo e tocou ele na hora do sacrifício, e Daniel teve uma visão tão grande, tão gloriosa. O anjo que assiste diante do trono, imagina a glória que o anjo Gabriel tem, que ele transmitiu, porque a presença de Deus emana poder, e o anjo que vê Deus face a face foi lá falar com Daniel, é o mensageiro de Deus, e o anjo atendeu prontamente. O Senhor fala que estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então amanhã nós vamos ver o que vai acontecer, que ele foi ouvido, né? Na mesma hora, mas quando as bênçãos estavam passando, porque existem 3 céus e os anjos são espíritos ministradores. No deserto, os anjos serviram a Jesus. Depois que ele passou pela tentação, pela provação, os anjos o serviram. No Getsêmani, os anjos o consolavam. Pedro estava preso e a igreja orava e os anjos vieram soltar Pedro, abrir a primeira porta automática e ele estava preso lá no fundo da prisão, passou por várias portas, enquanto ele passava as portas se abriam porque o anjo estava na frente, amém?
E aqui Deus também anuncia a maior restauração que viria através do Messias, o reino que não viria com aparência visível, mas que foi instaurado, né, no governo, quando Nero estava ali maltratando, estava judiando do povo de Deus. Nasceu o Messias, que seria, eles estavam esperando um libertador político, mas Jesus veio como libertador espiritual, aquele que estava implantando o reino de Deus no Império Romano, um império muito cruel, né, muito desumano, de orgia, de pecado. Aí amanhã nós vamos ver, né, o que vai acontecer com a oração de Daniel, que foi ouvido no primeiro dia. E eu ouvi uma palavra muito bonita, e eu vou colocar, né, vou falar essa palavra, né? Ele fala assim que Daniel era um homem muito amado. Então, Daniel era um homem amado no céu. E você é uma mulher, um homem amado no céu. Sabia disso? Que você tem um currículo lá no céu de mulher e homem muito amado. Glória a Deus, né? E ele tinha princípios, por isso que ele era muito amado. Amém? Então amanhã nós vamos ver o que vai acontecer. Os anjos vão entrar em guerra espiritual, aleluia, e os anjos guerreiam em favor da nossa oração, que nós possamos receber de revelações de uma palavra rema que Deus tem para cada um de nós nesse tempo, para a nossa nação, para o nosso mundo, e que nós possamos ser aqueles intercessores, porque Jesus agora, o trabalho dele é interceder à direita do Pai pelas nossas vidas, para que nós não venhamos a cair, que o Senhor não nos tire antes do tempo do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. Ele intercede pela nossa nação, ele intercede por cada um da nossa família. Por isso até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos em pé, amém? Santo e eterno Deus, nós te amamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, porque o Senhor não nos deixou sós, mas o Senhor deixou o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor está à direita do Pai agora, Senhor, intercedendo. Senhor, ó Deus, por aquilo que é impossível para nós. Ó Deus, que o Senhor, quando nós estivermos lendo a Tua palavra, Senhor, que nós possamos receber revelação. Nós sabemos, Senhor, que o nosso país precisa, Senhor, orar, se humilhar, se arrepender, para que o Senhor também ouça dos céus. Que o Senhor sare a nossa terra, derrama o espírito de súplica e oração sobre a nossa nação, Pai. Que nós tenhamos por prioridade buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas e que nós possamos chamar à luz as bênçãos, as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa nação, para este mundo, Senhor. Tem compaixão, Senhor, tem misericórdia de cada um nas suas dificuldades, nos seus impossíveis. Segura na mão de cada um, não nos deixa, Senhor, nem desanimar, não nos deixa olhar para a circunstância, nem desistirmos, Senhor, mas que nós possamos estar sempre olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Ó Deus, abençoa cada um nas suas necessidades. Senhor, tira a insegurança, tira a depressão, tira a tristeza. Coloca novos propósitos, dá novos sonhos, Senhor. Renova e reanima o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, com uma unção agora de renovo dos altos céus. Derrama uma unção de cura. Senhor, derrama uma unção de alegria. Coloca um cântico de vitória na boca. Um cântico de louvor e adoração, um cântico de gratidão, Senhor. Ó Deus, ministra no coração de cada um, de forma sobrenatural, que sejam visitados pelo Teu Espírito agora. Senhor, que recebam renovo, recebam a força do Espírito Santo. Pai, que sejam cheios da Tua presença. Derrama dons espirituais, equipa a Tua igreja, enfeita a Tua noiva com os dons
Prepara a tua igreja para a tua volta, uma igreja à altura, uma igreja de caráter, uma igreja que te adora, que te ama, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém? Deus te abençoe, vamos ficar amanhã para a próxima parte, onde Daniel orou, clamou, jejuou, vestiu pano de saco, jogou cinza na cabeça, fez tudo, usou tudo quanto é arma espiritual, confessou os pecados dos antepassados, dos pais, né, que foram rebeldes, por isso que foram presos para Babilônia, se incluiu no meio, fez de tudo, mas Deus também fez a parte dele e trouxe a vitória, amém? E amanhã nós vamos receber essa revelação que vem do céu, quentinha, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, te guarde, te dê uma tarde produtiva e abençoada na presença do nosso Deus, que vive e reina, está em pé, já está em pé para vir buscar a sua noiva. Aleluia!